Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Portugal perdeu o sexto lugar do ranking da UEFA e assim cedeu aos Países Baixos a segunda vaga para a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. E agora o que tem a Liga Portuguesa para fazer de forma a recuperar essa posição? Este vai ser o tema em debate na segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e vamos sem mais demoras para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos falar precisamente da forma como os jovens consomem desporto. Assim é, Zé. Antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa e falamos de 30%. É a percentagem de jovens do Reino Unido que prefere hoje em dia ver resumos de jogos de modalidades desportivas do que acompanhar os jogos por inteiro. Ou seja, um terço dos adeptos do desporto no Reino Unido, com idades entre os 18 e os 24 anos, que opta por assistir a estes resumos, a estas frações dos jogos, em vez de ficar à frente de uma televisão a ver o jogo por inteiro. Isto de acordo com informações avançadas pelo estudo da YouGov's Sports White Paper deste ano. Jorge, de facto nós já tínhamos desconfiado que estas tendências de consumo de desporto estavam a mudar. Todos nós conhecemos gerações mais novas e temos contacto próximo com os jovens destas idades que o Rodolfo mencionou, neste intervalo etário que o Rodolfo mencionou, mas de facto, Jorge, temos aqui toda uma nova forma de consumir desporto, muito diferente daquela que nós nos habituámos a seguir. Para nós, enfim, é um bocadinho estranho que não se acompanhe jogos completos, mas a verdade é que estas novas gerações têm um ritmo de consumo de conteúdos completamente diferente e que vai obrigar, provavelmente, a uma revisão da forma como os próprios jogos são disputados, tornando-os mais atrativos para estas novas gerações. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Rodolfo, e a todos os que nos estão a ouvir. Eu acho que, claramente, este número demonstra que há hoje um grande desafio, não só por parte das operadoras, mas também dos próprios clubes, pela forma como são consumidos conteúdos multimédia, por parte, sobretudo, dos mais jovens, como sabemos. 30% é, obviamente, um universo muito significativo. E eu acho que, olhando para aquilo que as operadoras têm vindo cada vez mais a fazer, claramente também já perceberam isso, pela forma como também alimentam as suas redes sociais, e os próprios clubes percebem claramente isso. E isto não serve apenas para o desporto. A forma como as pessoas genericamente viam televisão também mudou. Até com o surgimento de fenómenos como os próprios podcasts. Muita gente abdica de ver na televisão e vê quando lhe é oportuno e quando lhe dá jeito. Ou seja, e diria até que as únicas coisas que, além, obviamente, das intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, as únicas coisas que as pessoas genericamente continuam a consumir em direto acaba por ser desporto, seja que modalidade for, porque é o que está a acontecer, e que naquele momento, e que obviamente pretendem acompanhar, porque genericamente, e os próprios canais de televisão mais vistos, ou habitualmente mais vistos, já mudaram de certa forma o seu modus operandi, precisamente por isso mesmo, porque hoje as pessoas consomem esse tipo de conteúdos de forma diferente. Acho genericamente que acaba por ser um desafio para os clubes na forma como alimentam as suas redes sociais e se ligam com estes adeptos mais jovens, e para as próprias operadoras que trazem as emissões do futebol, no caso, que trazem as emissões no caso, para o Reino Unido, mas também o caso se aplica ao futebol, a quem segue futebol em Portugal. Muito bem, são de facto mudanças que aí vêm nos próximos anos e provavelmente vêm para ficar.
Rodolfo, vamos falar de um médio uruguaio que poderá ser a próxima grande venda do futebol português. Falamos de Manuel Ugarte, que tem uma cláusula de 60 milhões de euros e que tem sido apontado com cada vez maior insistência pela imprensa desportiva como uma das principais, se não a principal venda do Sporting para a próxima temporada. O médio uruguaio foi um dos muitos jogadores que esteve debaixo de olho no derby do último fim de semana entre Sporting e Benfica, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Esta época foi dos jogadores que mais valorizou no plantel do Sporting, teve uma valorização de 10 milhões de euros para 25 milhões de euros. De recordar que o emblema do Uruguai, o Centro Atlético Fénix, detém 20% dos direitos económicos de Manuel Ugarte, sendo que, de acordo com a imprensa desportiva, o Sporting já terá feito uma proposta na ordem dos 5 milhões de euros para tentar comprar esses 20%, ficando assim com a totalidade de passe do médio uruguaio. E Jorge, temos de facto aqui uma situação em que já sabemos que o Sporting não vai estar na Liga dos Campeões, sabemos também que as contas ditam que esse valor que seria aquele que a SAD iria receber pela entrada direta na Liga dos Campeões, mais ou menos 25 milhões de euros, terá de surgir nas contas de alguma forma, isto para que as contas não se desequilibrem. E a verdade é que Manuel Ugarte é que foi uma grande aposta no início em toda esta época que agora vai terminar, poderá estar próximo da Premier League, existem alguns clubes interessados e o Sporting provavelmente poderá, pelo segundo ano consecutivo, ter que vender o seu médio defensivo e também para a Inglaterra. Sim, obviamente sabendo que não vai haver Liga dos Campeões na próxima temporada, parece-me evidente que o Sporting Clube de Portugal terá que realizar aqui alguma operação de mercado. É certo que se tem falado também da possibilidade de uma das transferências poder vir a ser Gonçalo Inácio, que acredito que seja claramente um jogador com mercado. De resto, Manuel Ugarte, Gonçalo Inácio, o próprio Morita, Pedro Gonçalves e Marcos Edwards, eu diria que são os jogadores que mais se valorizaram nesta última temporada desportiva, até fruto da campanha europeia que o Sporting fez. Agora, claramente, o Ugarte é para o próprio Ruben Amorim um jogador imprescindível, sempre que está disponível. Vai a jogo, é um jogador de grande regularidade e se olharmos para as lesões ou para o facto de não ter lesões que o afastasse dos relevados, isso é um dado também muito relevante para qualquer clube que o queira adquirir esta regularidade que tem vindo a apresentar. Agora parece-me claramente que o Sporting faz bem, por um lado, em tentar adquirir os tais 20% do passe, e por outro lado, pode até tentar ainda, antes de uma possível transferência, renovar o contrato com o jogador, aumentando a cláusula de rescisão, porque quando olhamos para este valor de mercado atualmente de 25 milhões de euros, acredito que esse valor, um valor de uma possível transferência será claramente muito superior para aquilo que vimos o Ugarte fazer nas competições europeias, e nomeadamente na Liga dos Campeões, ou se quisermos reportar, por exemplo, ao último derby disputado na última jornada da Liga, acho claramente que é um jogador que vale muito mais do que esses 25 milhões de euros, e a sair será um encaixe financeiro sempre muito próximo, acredito eu, da atual cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Jorge, e aproveito para te perguntar, além de Ugarte, vês mais alguém, vês aqui alguma necessidade do Sporting provavelmente vender mais algum jogador? Diria que Pedro Gonçalves, por exemplo. Eu acho que uma operação que envolvesse Pedro Gonçalves seria mais difícil, daí acreditar que a haver duas transferências que pode vir a ser Manuel Ugarte e Gonçalo Inácio, ou seja, acho que Pedro Gonçalves, pelo facto do Famalicão ter ainda 50% do passe, porque se recorda que o Sporting, quando adquiriu o Pedro Gonçalves, adquiriu apenas 50% do seu passe, e olhando para as dificuldades que o Sporting tem tido em negociar o valor para a aquisição dos restantes 50, acredito que será mais difícil de uma saída de Pedro Gonçalves, olhando para os jogadores que mais se valorizaram,
Pode haver ainda eventualmente uma saída de Marcus Edwards, que brilhou frente a clubes ingleses, nomeadamente fez grandes exibições frente a Tottenham e frente ao Arsenal. De resto, no negócio de Pedro Porro, o Sporting recuperou mais 15% do passe de Marcus Edwards, tendo já 65%. Agora, acho Pedro Gonçalves mais difícil, pelo que há pouco dizia. Olhando para o facto de ter só 50% e das dificuldades que tem tido em negociar com o clube, com o Famalicão Futebol Clube, parece-me mais difícil. Acho que passará muito mais por Ugarte e eventualmente Gonçalo Inácio. Muito bem, e daqui vamos para Itália, para o nosso último número deste hat-trick, Rodolfo. Diz respeito ao castigo agora definitivo aplicado às Juventus, são 10 pontos, a perda que a equipa italiana vai sofrer, aliás, de resto já sofreu no campeonato italiano no âmbito da Operação Prisma por alegadas contas fraudulentas a envolver a transferências de jogadores. A decisão final foi tomada na última segunda-feira pelos juízes do Tribunal Federal de Recurso. Recorde-se que a Juventus já havia sido punida em primeiro lugar com a perda de 15 pontos, decisão essa que foi revertida tendo os pontos sido devolvidos e a equipa italiana passado do 7º lugar para o 2º lugar da Liga Italiana. Com esta perda de 10 pontos, a Juventus regressa ao 7º lugar, passando agora a somar 60 pontos, isto quando a 2 jornadas do fim da Liga Italiana, a distância para o 4º lugar e último que dá acesso à Champions é agora de 5 pontos. Jorge, temos acompanhado esta autêntica novela no jogo económico da Juventus, tira pontos, ganha pontos, agora passas para segundo, agora vais para sétimo. De facto, tem sido uma autêntica montanha russa esta época para a equipa de Turim. Sim, tem sido uma época muito, muito atípica para a equipa de Turim, desde logo pelo fim com este caso, ditou, entretanto, o fim do reinado de Agnelli, que durante muitos anos geriu a Vecchia Signora. Acaba por ser uma época onde desportivamente também ficaram aquém dos objetivos, apesar de terem eliminado o Sporting, que foram eliminados pelo Sevilha, não tendo chegado à final da Liga Europa. Na Liga dos Campeões também acabaram por ficar em terceiro lugar, recorde-se, no grupo do Benfica e do Paris Saint-Germain, e portanto, desportivamente está a ser uma época muito aquém das expectativas dos seus adeptos e daquilo que era a história recente da Juventus. Recordo que a Juventus dominou durante uma década sensivelmente o futebol italiano. Acaba por ser punida primeiro com essa retirada então de 15 pontos. Curiosamente até foi no dia em que, quando recorreu a decisão, acabou por ser no dia do jogo da segunda mão frente ao Sporting em Alvalade, que se soube que esses 15 pontos iriam ser devolvidos. Agora acaba por ser efetivamente punida com essa perda de 10 pontos que os atira para 7º lugar, e portanto, ao que tudo indica, é provável que possa vir a ficar fora das competições europeias na próxima temporada, e portanto será muito difícil, quer em termos financeiros, quer em termos desportivos, até olhando para o plantel que tem, e apesar de ter jogadores diferenciados, a verdade é que tem vindo a ajustar o seu plantel, a reduzir custos, saíram muitos jogadores, tem provavelmente o pior plantel dos últimos anos, e isso vai ser um desafio para quem desportivamente irá gerir o clube e preparar o clube para a próxima época desportiva, com grandes dúvidas se a Allegri fica, se não fica, e portanto toda a estratégia do que seria a gestão desportiva das Juventus para a próxima época pode estar aqui em causa. Muito bem, ficamos por aqui neste hat-trick e na primeira parte deste jogo económico. Rodolfo, voltas para a semana com mais números para análise dos nossos comentadores. Já a seguir, vamos partir para um outro número, que é o lugar que a Liga Portugal deixou de ocupar no ranking da UEFA, perdendo assim uma vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões. É uma análise que vamos fazer na segunda parte. Como é que nós voltamos a esse sexto lugar? Essa é a pergunta de vários milhões de euros que vai ser respondida já a seguir na segunda parte deste jogo económico.
Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Apesar da excelente prestação na Liga dos Campeões, os três grandes não conseguiram evitar a perda do sexto lugar no ranking da UEFA, posição que permitia a Portugal ter duas equipas com entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. Como vai a Liga recuperar essa posição, ao mesmo tempo que se adapta para a chegada da centralização da negociação dos direitos televisivos? Esta é uma questão que vamos tentar responder na segunda parte deste jogo económico e para isso damos as boas-vindas a Miguel Farinha, Strategy and Transactions Leader da EY. Muito obrigado, Miguel, por este regresso ao jogo económico. É sempre um regresso que saudamos ter esta capacidade de análise que o Miguel tem, sobretudo relativamente àquilo que diz respeito ao modelo de negócio da nossa liga. Tivemos aqui, de facto, um ano, eu diria que quase sui generis. Nós estamos a preparar um trabalho para a edição em papel do Jornal Económico desta semana, onde escrutinamos alguns dos números mais interessantes da Liga. E vemos que a Liga teve uma valorização, portanto a valorização de todas as equipas da Liga sofreu uma valorização acima dos 12%, os três grandes tiveram uma valorização significativa, ganharam uma verba na UEFA superior a 170 milhões de euros, de facto muito bons indicadores, mas, Miguel, não foram suficientes. Nós sabemos que o ranking da UEFA, naturalmente que é o somatório de algumas épocas de resultados, e de facto esta época, apesar de ter sido uma época muito interessante ao nível da prestação das equipas portuguesas nas competições europeias, sobretudo na Liga dos Campeões, não foi suficiente para garantir a permanência nesse sexto lugar do ranking da UEFA. O que eu pergunto, Miguel, é como é que desafio é este que as equipas portuguesas têm pela frente e a Liga Portugal também para poder recuperar esse sexto lugar aos Países Baixos? Boa tarde, Zé Carlos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente convosco. É sempre um Obrigado. prazer aqui voltar. Zé Carlos, eu acho que o grande desafio, acho que o Zé Carlos tocou no ponto exato mesmo, que no fundo passa por o reforçar a nossa liga e os clubes de média dimensão, porque os grandes conseguem fazer o seu trabalho, conseguem fazer os pontos necessários para terem boas épocas. E este ano vamos ter seguramente mais do que 170 milhões de euros de receitas vindos da Liga dos Campeões, que é um valor absolutamente extraordinário e muito em linha com o que já tivemos no ano passado, mas acabamos por cair um lugar no ranking. E caímos porquê? Porque Portugal faz esta época, agora não lembro dos últimos números, mas antes dos quartos de final, antes do Benfica ser eliminado, Portugal tinha 77% dos pontos feitos este ano na Liga dos Campeões. Face a uma Holanda que faz o oposto, que faz 17% dos pontos da Liga dos Campeões e depois faz 45% na Liga Europa e 30 e tal por cento na Liga de Conferência. E o tema tem sido esse, ou seja, nós apesar de termos equipas que conseguem lutar de igual para igual, temos o Benfica que vai ter aos quartos de final da Champions e faz uma belíssima época. Temos mesmo um Sporting que indo para a Liga Europa consegue eliminar um Arsenal, que estava em primeiro lugar da Premier League, mas depois aqui não temos que os acompanhe. Se nós formos ver os pontos das equipas de menor dimensão este ano, foram incipientes de todo. O Gil Vicente Sim. fez 1,5 ponto, o Vitória Sport Clube faz 2,5 pontos no total de pontos do futebol em Portugal. E isto diz muito sobre o nosso futebol, que é um tema que há anos que andamos a falar e sempre que nós vemos os números, por exemplo, do anuário do futebol em Portugal, Certo. nós temos com 75% ou mais das receitas do futebol em Portugal concentrado em 3 clubes. E hoje em dia temos um quarto clube claramente a lutar de igual para igual com este, como vimos esta época, praticamente a lutar pelo campeonato até à penúltima jornada, ou até à penúltima jornada. Cada vez consegue ter as prestações, mas daí para baixo ainda temos um fosso muito grande. E é um fosso que é preciso resolver e é preciso claramente apostar no mesmo. Porque senão isto não vamos conseguir dar este salto. E o aparecimento da Liga Conferência vem trazer um desafio adicional que é preciso conseguir resolver. Que eu acho também, a uma parte do problema terá de ser intrínseco em Portugal e que temos de resolver em Portugal, mas acho que é um ponto que é necessário fazer vê-lo perante a UEFA, que é a desigualdade de pontos, que um ponto ganho na Liga Conferência vale o mesmo que um ponto na Liga Europa ou na Champions, o que não faz nenhum sentido. Acho que se olharmos para... nenhum sentido. A única variação que há entre essas entidades é os pontos bónus
de apuramento para a fase de grupos ou para os oitavos de final e depois passar essas fases. Agora, tudo o resto, os pontos valem exatamente o mesmo e isso não pode ser, nem é algo que faça sentido e acho que a UEFA trabalhar rapidamente para esse ponto e resolver o mesmo. Porque se não fosse isso, Portugal tinha tido uma época extraordinária e Certo. estava claramente muito melhor que qualquer um dos outros países. Agora, esse facto, aliado a não termos equipas neste momento que consigam ombrear de igual para igual numa Liga Conferência ou numa Liga Europa, torna-nos aqui bastante débeis neste fator. E como é que nós melhoramos? Sabemos que a centralização, a negociação centralizada dos direitos televisivos ainda vem longe, apesar de já em 2025 ter que ser apresentado um modelo junto da Autoridade da Concorrência por parte da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal, para que se comece a definir em que moldes é que vai ser definido esse modelo centralizado. Portanto, 2025 é já ali à porta, mas de qualquer forma, essa centralização só para 2028, 2029, mas de facto Portugal tem aqui um problema premente agora, que é esta urgência de melhorar o nível das competições internas, até como dizia o Miguel num artigo de opinião recente no jornal do Jogo. Até lá, como é que nós vamos fazer para que estas equipas consigam ser mais competitivas lá fora e que se consiga fazer um pouco como a Eredivisie fez, ou seja, ter aqui a capacidade até de fazer alguma melhor distribuição das verbas da UEFA para que todas as equipas cresçam e que exista maior competitividade. Carlos, sendo muito claro, ah, o tema da centralização é crítico para todo este processo. Ou seja, Certo. porque é o tema da centralização que permite uma melhor distribuição de receitas no futebol em Portugal. E eu acho que neste momento começo a sentir até já alguma inquietação de alguns grandes sobre esse tema e sobre nervosismo sobre o que é que vai acontecer agora com o processo de centralização. Mas o processo de centralização é totalmente obrigatório para que aconteça uma melhor distribuição de receitas no futebol em Portugal. E, principalmente, o aumentar o bolo dessas receitas, nós acreditamos que esse bolo tem margem para crescer e é essa distribuição que permitirá, de alguma forma, alavancar os clubes mais pequenos e dar-lhes mais condições para competir igual para igual. E isso aí é como o Zé Carlos diz: 25 é uma data crítica da apresentação do modelo de repartição e até lá seguramente vamos ter muitas discussões e muitas conversas à volta desse tema e depois 27, 28 a implementação do mesmo. Eu acho que há aqui um ponto importantíssimo que seria o tentar acelerar estes prazos. Mas a aceleração destes prazos passa claramente pelo acordo com os clubes, por um lado, e a seguir com operadores. E uma terceira entidade verdadeiramente importante no total disto tudo, que é arranjar quem financia esta operação. Ah, a Liga já criou a Liga de Centralização, a entidade Liga de Centralização, que é quem terá estes direitos e trabalhará sobre isto. À semelhança de outras ligas europeias, poderemos pensar claramente em aberturas de capital desta entidade para trazer investidores que permitam acelerar este processo. Agora, este processo é claramente crítico para o futebol em Portugal, não vamos ter nenhumas dúvidas sobre isso. Depois, há todas as outras fontes de receitas que é importante trabalhar. Eu duvido que para clubes de meio da tabela, alguma delas tenha o peso que têm os direitos televisivos. Porque, obviamente, para qualquer um dos clubes que estão no topo da tabela, as receitas da UEFA são importantíssimas, as receitas de transferência de jogadores são importantíssimas e são dois dos principais fontes de receitas dos clubes em Portugal. Mas para os clubes mais pequenos, as principais fontes de receitas acabam por ser sempre a televisão e a assistência em estádios. E a assistência em estádios é um tema que, por exemplo, nós temos de trabalhar muitíssimo em Portugal. Nós não podemos continuar a ter clubes que têm 600 pessoas no estádio por jogo. Não faz sentido. Em termos de bem da competição, deveríamos ter medidas que permitissem que isto acontecesse. E eu acho que devemos ir tão longe até ao ponto de dizer: se um clube não garante determinada assistência no seu estádio, não tem condições para estar numa liga profissional a lutar com outros clubes que proporcionam esse espetáculo. E não há nada mais chato ou aborrecido do que olhar para um jogo de futebol em termos de bancadas vazias. Quer dizer, quem vê da televisão olha para aquilo e fica a pensar: mas o que é que se passa aqui? Que desporto é este? Não consegue atrair ninguém para ver este jogo. E esse tema também tem de ser debatido e trabalhado no futebol em Portugal. É verdade, Jorge, introduz o Jorge Faria de Sousa nesta nossa conversa. Jorge, de facto, temos aqui vários problemas para resolver. Portugal já teria, a Liga Portuguesa, para ser mais concreto, já teria aqui muitos desafios pela frente naquilo que nós conversámos inicialmente com o Miguel Farinha, relativamente àquilo que é a preparação para um modelo de centralização dos direitos televisivos e toda a mudança de mentalidades que isso vai obrigar a que os clubes pensem de uma forma muito mais unida para
valorizar o produto, para que o produto seja o mais atrativo possível, para que também tenha boa receptividade, sobretudo perante, se calhar, os operadores estrangeiros. Mas aqui o Miguel colocou uma questão, é que existem vários problemas para resolver, tendo em conta que esse modelo de centralização ainda vem longe, apesar dos prazos relativamente curtos que nós mencionámos, mas de facto existe aqui a necessidade de fazer alguma coisa e rapidamente para que os clubes tenham aqui a capacidade de ganhar mais dinheiro da UEFA e, ganhando mais dinheiro da UEFA, também tenham mais capacidade de reforçar os seus plantéis e não tenham tanta necessidade de vender, apesar de nós sabermos que os clubes portugueses são naturalmente e por inerência vendedores. Sim, boa tarde, cumprimentar o Miguel Farinha e corroborando com ele, dar aqui umas notas que me parecem pertinentes para o tema que estamos aqui a discutir. A primeira é que, e relativamente aos pontos amealhados pelos clubes portugueses, a verdade é que basta recordarmos que o Gil Vicente é eliminado pelo AZ Alkmaar, que depois, posteriormente, isto numa pré-eliminatória ainda da Conference League, e portanto o AZ Alkmaar acabou por depois não só disputar a fase de grupos, como se a memória não me falha, julgo que até chegou aos quartos de final da Conference League. O Braga, na Liga Europa, é verdade que acabou por ditar o sorteio um grupo extremamente equilibrado, com a União de Berlim, com a União de Saint-Gilloise. A verdade é que cai para a Conference League e é eliminado logo pela Fiorentina, e na Liga Europa o Feyenoord chegou a uma meia-final. E já tinha estado na final, na última época da Conference League. E, portanto, há aqui uma discrepância enorme para aquilo que é depois o comportamento dessas equipas portuguesas. O Vitória Sport Clube, que tem... que voltou este ano a garantir a qualificação para as competições europeias, na última época é eliminado em casa perante o Hajduk Split, e portanto estamos a falar claramente de um emblema de um país periférico quando olhamos para as ligas do top 5. E portanto há claramente um problema, como dizia o Miguel, não dos três grandes, porque os três grandes, mesmo o Sporting, acaba por caindo da Liga Europa, da Liga dos Campeões para a Liga Europa, elimina o Arsenal e tem uma prestação claramente positiva, tendo sido, na minha opinião, até injustamente eliminado, e já temos vindo a falar sobre isso aqui, olhando para as exibições que fez, quer em Turim, quer cá. Mas o Sporting ainda assim, na Liga dos Campeões, faz 2 vitórias, faz um empate, e portanto ainda ajudou e contribuiu para somar pontos, e obviamente o Benfica e o Futebol Clube do Porto, tendo chegado aos oitavos da Champions, um dos emblemas, e aos quartos o Benfica, obviamente que contribuíram de forma significativa para amealhar pontos. A grande diferença está mesmo nesses clubes, desses clubes da dita classe média do futebol português. É verdade que muito se tem falado da centralização dos direitos, e eu queria trazer aqui um número, até porque esta semana, no âmbito de uma conferência, já o vice-presidente do Benfica veio falar relativamente a isso quando questionado, e é bom recordar que entre Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica, os últimos contratos, quando somados, dava qualquer coisa como 1.500 milhões de euros, 400 e qualquer coisa para o Futebol Clube do Porto, e depois Benfica e Sporting com quase 500 milhões de euros, obviamente divididos por várias épocas desportivas, e portanto não acredito que os próprios três grandes queiram perder essa fonte de receitas. Agora, claramente há que fazer uma reflexão. Por um lado, olhamos para vários clubes que não os três grandes, e inclusivamente Braga, Vitória Sport Clube, etc. Há muitos clubes que têm muitos jogadores em final de contrato todos os anos, e portanto, por via das transferências, não fazem encaixes financeiros. Olhamos para o caso dos Chaves, por exemplo, tem muitos jogadores em final de contrato esta temporada. E quando olhamos para a média de assistências do futebol português, e se quisermos, em termos de comparação, olhar para um Belenenses Leiria, a final da Liga 3 no Jamor, com 17 mil pessoas, e aí percebemos a diferença. E acho que isso também deve fazer a Liga de Clubes e a própria Federação Portuguesa de Futebol fazer uma reflexão, porque já uma vez trouxemos aqui um número
que dizia respeito a quanto pagam os portugueses relativamente ao poder de compra para ter as transmissões televisivas, os canais pagos para poder assistir a futebol em casa, mas os próprios bilhetes, quando olhamos para a realidade de outros países da Europa com estádios cheios, e olhamos para o preço dos bilhetes nesses países relativamente ao preço e ao custo de vida em Portugal, parece-me que deve haver aqui também uma reflexão sobre essa matéria, porque, como dizia o Miguel, necessariamente os clubes têm que ter, olham para os direitos televisivos como uma fonte de receita importante, a própria bilhética também seria importante caso esses clubes tivessem a capacidade de preencher o seu estádio, quando genericamente a média de assistências em Portugal é muito baixa e depois, culturalmente, a qualidade dos espetáculos, e por isso é que há alguma dúvida como é que conseguimos exportar o nosso produto quando olhamos para o comportamento dos bancos, e isso tem sido recorrente nas últimas jornadas, como é que transformamos a Liga Portuguesa num produto atrativo, olhando para o que tem vindo a acontecer nos vários estádios. E de facto, Miguel, este é um ponto muito importante, que o Miguel também já tinha aflorado na primeira intervenção, mas de facto, sem conquistar os adeptos locais, imaginemos o que era, por exemplo, uma Premier League, um clube que não conseguisse em momento nenhum encher o estádio, nem nada que se pareça, ter a capacidade de que os seus jogos fossem vendidos com um valor bastante razoável. Mas, por outro lado, gostava de colocar outra questão ao Miguel, se calhar um ponto um bocadinho mais otimista. O Miguel dirá se é assim. Nós fizemos aqui algumas contas baseadas nos valores do Transfer Market relativamente àquilo que foi o balanço das vendas e das aquisições dos 18 clubes da Liga Portuguesa, e em 18 clubes apenas 4 tiveram aqui um balanço negativo, e nenhum desses balanços foi superior a 900 mil euros. De resto, o pior balanço entre compras e vendas foi o do Vizela, com 900 mil euros negativos. Existe aqui um virar de página, os clubes portugueses começam a ganhar aqui um pouco a percepção de que a sustentabilidade das contas é de facto um valor importante, e que a partir daí deve então ser criada uma estratégia para acrescentar valor aos emblemas. Acho que há cada vez mais a clara percepção de que o futebol é um negócio como qualquer outro e temos de maximizar as nossas fontes de receitas. E para o futebol em Portugal em particular, o tema da formação e o tema das transferências de jogadores é um fator recorrente nas receitas dos clubes. Ao contrário da generalidade dos países europeus, para nós em Portugal, o saldo entre compra e venda de jogadores é, por norma, muito positivo e é, por norma, um fator muito recorrente. Eu, se eu der os exemplos de tanto Benfica, Porto como Sporting, mas por exemplo, também Benfica nos últimos anos, em média transfere todos os anos 80 a 100, 120 milhões de euros em jogadores. E isto é uma receita recorrente, já está. Na maior parte dos clubes, nós temos os resultados até à linha do EBIT, o resultado operacional, que não inclui transferências, e depois temos transferências como algo extraordinário. No futebol português, as transferências são algo recorrente e que fazem parte do modelo de negócio que foi criado. Ainda o co-CEO do Benfica, o Domingos Soares de Oliveira, dizia muito recentemente que o Benfica, apesar de mais um empréstimo obrigacionista com muito sucesso que teve agora, precisa Vai ter que vender. recorrentemente vender jogadores. Faz parte do seu modelo de negócio essa venda de jogadores, porque senão a estrutura de custos que tem não é coberta pelas outras receitas que aparecem todos os anos. E acho que os clubes mais pequenos, todos eles têm essa mentalidade muito bem assumida, e cada vez têm feito um trabalho extraordinário na criação também de academias que competem com os grandes. E não é à toa que vemos este ano o Famalicão a lutar pelo título de júniores, não é à toa que vemos um Braga com um investimento enorme na sua academia e cada vez mais a serem muitos talentos, e que se olhássemos para 10 anos atrás, em que qualquer bom jogador que aparecesse no norte do país, se calhar ia parar às escolinhas do Futebol Clube do Porto, ou no sul, entre o Benfica e o Sporting, andavam para aqui a lutar, pois obviamente há exceções que confirmam as regras. Hoje em dia, no Norte, há muitos atletas que vão diretamente para o Braga e fazem lá todo o seu percurso, ou para o Famalicão, Ou para o Vitória, ou para o Vitória, também tem uma academia fantástica, e isso vai mudar muito aqui o paradigma. E se nós olharmos para as contas, por exemplo, do Benfica, entre o que se gasta todos os anos em ter aquela academia e o que se retira dali,
é o melhor negócio que possa existir para qualquer um dos clubes. Não que seja só pelo saldo de vendas, mas também pela utilização. Ainda este ano vemos novamente, se o Benfica for campeão na próxima semana, deve muito a muitos dos miúdos que apareceram, e se calhar a começar por um miúdo que apareceu já no meio campo há um par de semanas atrás, há 5 ou 6 semanas atrás, que de repente transformou o que estava a ser um início de um final de época bastante periclitante. E isso também é feito nas academias, esse tema é claramente importante, e acho que todos os clubes estão a fazer isso. Eu vejo aqui muito perto de onde vivo, em Torres Vedras, no Torriense, o investimento foi feito na academia. Neste momento temos 3 campos perto do estádio Manuel Marques, em que estão a ser desenvolvidos não sei quantos mil miúdos por dia ali a treinar, e a apostar cada vez mais nisso. E esse tem de ser também um fator diferenciador do futebol em Portugal, não tenho dúvidas nenhumas. Só dar uma nota, e isso era uma coisa que já era feita nos Países Baixos há muitos anos. Quando olhamos para a constituição dos plantéis, e não falo só do Ajax, obviamente o Ajax tem uma enorme tradição na aposta nos jovens, mas quando olhamos para os plantéis do AZ Alkmaar, do próprio Twente, do PSV Eindhoven, do Feyenoord, todos os anos aparecem jovens da formação no plantel principal. E, portanto, culturalmente, o futebol português também tem que apostar nisso. É um bom scouting, à semelhança do que aconteceu por parte do Benfica com a aquisição de Enzo Fernandes, ou com o Sporting com a aquisição de Manuel Ugarte, relativamente jovem, e depois que permite fazer um encaixe financeiro significativo mais adiante, e depois a aposta na formação. Eu acho que essa tem que passar a ser claramente a realidade do futebol português, como tenho vindo aqui a dizer muitas vezes. Para finalizar esta segunda parte, dando ali um complemento, colocando aqui um número na reflexão do Miguel Farinha, e dando como exemplo também o Benfica. O plantel do Benfica teve uma valorização este ano de superior a 70 milhões de euros, sendo que 71% dessa valorização foi com três jogadores da formação do Benfica, três jogadores portugueses: Gonçalo Ramos, Florentino Luís e também o António Silva. Miguel, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, foi um prazer recebê-lo para esta reflexão e Muito esperamos obrigado, Zé Carlos. mais vezes para discutir estes e outros temas. O Jorge acompanha-me para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Jorge, vamos começar pelo teu número desta semana. Vamos ao 34. Sim, 34º título de Pep Guardiola, numa época que foi muito atípica. Como sabemos, o Arsenal liderou durante sensivelmente 280 dias a Premier League. O City só vai liderar durante 20. A verdade é que nesses 20 vai se sagrar, acabou por se sagrar no último fim de semana, acabou por se Autofinish. sagrar campeão. E portanto, uma palavra para Guardiola, que de resto pode fazer uma época absolutamente extraordinária, porque ainda tem mais 2 troféus que pode conquistar, e portanto pode chegar aqui aos seus 36 títulos na sua carreira de treinador, porque como sabemos ainda vai discutir a Taça de Inglaterra, que na final irá defrontar o Manchester United de Diogo Dalot e de Bruno Fernandes, e vai defrontar também o Inter na final da Liga dos Campeões. Mas numa época que foi difícil, onde mudar algumas peças no seu plantel, perde vários jogadores, acaba por adquirir Haaland, que vai ser o melhor marcador da Premier League, e a bater recordes, acaba por se sagrar campeão e, portanto, para mim, a figura da semana. E de facto, Guardiola inclusivamente até acrescentou ali algumas alterações táticas que surpreenderam nesta reta final e de resto é interessante dizer que Guardiola sempre coadjuvado por dois portugueses de exceção, Ruben Dias e Bernardo Silva. Passamos para o teu protagonista desta semana, Jorge, era inevitável, Vinícius Júnior. Acho que é o caso que abalou quem segue o futebol mundial. Veremos que, entretanto, a situação já escalou, já envolve também o governo brasileiro liderado por Lula da Silva, já teve resposta do governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, muitos comunicados, quer da La Liga, do próprio Valência, hoje uma tomada de posição de Florentino Pérez, mas sobretudo acho que nos devemos todos ser solidários com Vinícius Júnior. Porque a verdade é que não foi só no Mestalla, ao longo desta época tem vindo a ser recorrente em muitos estádios do futebol espanhol. Tem sido atos de racismo, têm sido extremamente recorrentes ao longo
e um pouco por toda a Europa do futebol. E portanto eu acho que quer a UEFA, quer a La Liga têm que tomar, neste aspecto, têm que tomar uma posição forte, punir os clubes e os responsáveis, porque entretanto, segundo aquilo que tem vindo a ser veiculado na imprensa, já tinham sido detidos 3 jovens, que entretanto já foram libertados, e portanto, que ser por os responsáveis que sejam severamente punidos. Agora, acho que isto põe em causa a reputação da La Liga, que já não era famosa desde a saída de Messi e Cristiano Ronaldo, que a La Liga vivia dificuldades, e com esta situação sendo tão recorrente, insultos racistas nos estádios do futebol espanhol, acho que pode ser um sério e grave problema para a Real Federação Espanhola de Futebol, e portanto iremos acompanhar nos próximos dias as repercussões, mas sobretudo sermos solidários com Vinícius Júnior e com qualquer atleta que seja vítima deste tipo de situações. E soaram claramente os alarmes no país vizinho. Jorge, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.